Bom dia, boa noite, boa tarde, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes. Meu nome é Rodrigo Ferrini, sou professor universitário, advogado, mestre em Direitos Sociais e doutor em Criminologia. Bom, meus amigos, primeiro podcast Data Vênia. Eu junto aqui com o Dr. Tiago, meu amigo, nós vamos conduzir vocês ao mundo de entretenimento, ao mundo jurídico novo, de uma forma que vocês jamais viram na vida de vocês. Não é isso, Tiagão? Com certeza. Olá, meus amigos, tudo bem? Então, sou Tiago Magalhães, advogado, consultor legislativo, especialista em direito penal e direito municipal, apaixonado pelo direito criminal, apaixonado por advocacia na prática, com vício de liberdade, como diria nossos grandes criminólogos da sociedade. Estamos aqui com o nosso podcast Data Vênia, nosso primeiro episódio, para poder trazer para você uma forma diferente de tratar tanto a parte teórica quanto a parte prática, né, doutor Rodrigo? É isso mesmo, meu amigo. E olha só, gente, não percam os nossos episódios. Por quê? Vejam, nós teremos em cada bloco uma novidade para vocês. Então, como que vai funcionar o nosso podcast, né? Para você que está chegando agora, para você que quer saber como que funciona. Bom, no primeiro bloco, né, nós vamos falar de um julgamento, algum julgado, né, importante, de alta repercussão, tanto nacional como também internacional. Então esse vai ser o nosso primeiro bloco, né? A gente vai falar de algum julgamento que talvez você aí que curse direito, ou você mais que ainda não cursa, mas está interessado em cursar direito, ou você que quer saber, né, o que acontece, o que aconteceu com esses principais julgados que nós tivemos. Então a gente vai falar de algum julgado de alta repercussão, né? Tiagão, apresenta o segundo bloco aí pra gente. Então, meus amigos, todo segundo bloco será para discutir e debater algum tema jurídico recente, uma decisão judicial específica, uma novidade no mundo jurídico, uma nova legislação, que a gente vai jogar os prós, contras, as dificuldades que a nossa sociedade vai enfrentar com aquilo e a batalha que o mundo jurídico terá com determinada situação. Neste episódio mesmo, a gente vai tratar sobre o novo Instituto do Direito Penal, que é a não persecução penal. Tiago, o que é isso? Logo, logo a gente vai chegar nesse ponto, meus amigos. E vamos partir também para o nosso terceiro bloco, né, doutor Rodrigo? É isso aí, Tiagão. O terceiro bloco, meus amigos, está imperdível, né? No terceiro bloco, a cada terceiro bloco, nós falaremos com um entrevistado, com uma pessoa que tem um grande conhecimento jurídico. Sempre traremos aqui para o nosso podcast pessoas com mais alto gabarito no mundo jurídico, né? Para que ele possa responder algumas perguntas. Para você, por exemplo, que quer fazer direito, mas não sabe aí onde atuar, como atuar, bom, esse entrevistado vai falar tudo isso e muito mais. E você que já é estudante de direito, o nosso entrevistado vai falar sobre a prova da OAB, né? Você que fez a prova da OAB, né? Essa prova que todo mundo falou, nossa, que prova difícil, Tiagão, que prova maçante. Vão até mudar a banca agora, a examinadora que Vão estão falando. até mudar a banca, ou seja, uma prova extremamente difícil, né? Que superou e muito as expectativas daquele mais pessimista possível. Então, esse entrevistado também vai abordar sobre isso. E Tiagão, fala aí para nós do quarto bloco. No quarto bloco a gente vai trazer dicas para você, nosso ouvinte, sobre filmes, livros, séries, documentários. Vamos te dar na prática uma situação real para analisar, uma coisa muito importante nos dias de hoje e buscar um conhecimento específico. Vamos trazer notícias também que nos rodeiam, tanto notícias nacionais e internacionais. Vamos deixar você, ouvinte, mais antenado a todo mundo jurídico e a nossa sociedade em geral. É isso aí, meu amigo. E olha só, gente, então não percam, hein? Não percam o nosso podcast Data Vênia, com tudo isso que foi falado e muito mais. Valeu, galera. Gente, até o próximo bloco. Agora você que está com dúvida, pega e fala: Tiago, vocês vão tratar tal julgado e eu tô com dúvida em tal situação. A gente vai disponibilizar o nosso WhatsApp do podcast Data Vênia
Aqui abaixo agora com o nosso recurso gráfico vai aparecer para vocês. Qualquer dúvida, manda lá para o Dr. Rodrigo, Dr. Tiago. Olha, estou com dúvida em tal situação. A gente com prazer vai responder e abordar essa situação no nosso próximo podcast. É isso aí, Tiagão. E olha só, gente, mandem as perguntas, tá? Que nós leremos as perguntas e responderemos no próximo episódio. Então, como que vai funcionar? A gente vai ler o nome de vocês, né? Vamos ler a pergunta que você fez e vamos responder aqui na gravação. Beleza? Combinado? Show de bola, Thiago? Se quiser manter o anonimato também, tem as perguntas apócrifas. Exato. Quer mandar, não tem problema. Não tem problema. Se é mais tímido aí, não tem problema. Fica Mas o tranquilo. importante é mandar a pergunta e não sair com Então, dúvida. partiu pro próximo bloco. Bom, meus amigos, nesse bloco traremos um caso, discutiremos um caso, né, de alta repercussão e que vem divergindo especialistas e doutrinadores até o dia de hoje, né? Eu estou falando do caso do Roberto Aparecido Alves Cardoso, né, denominado Champinha, né? Todo mundo aqui lembra das atrocidades causadas pelo Champinha. Só que a grande questão, né, Tiagão? A grande questão é a atualidade, né? Como ele se encontra hoje. Se a sua situação está ou não amparada pela lei, né? Só para que vocês tenham ideia, o Champinha ele se encontra hoje internado em uma unidade experimental de saúde, né? É uma espécie de internação e é uma espécie de internação não prevista em lei, né? Não há previsão legal. Vamos até o ponto fundamental da coisa. Primeira coisa, gente, polêmica na tela, né? Já vamos começar falando do caso Champinha. Ele cometeu uma atrocidade? Cometeu. O caso que ele cometeu é repugnante, a gente não está aqui para discutir isso. Porém, a gente tem que discutir o direito em si. Exatamente. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o que o Ministério Público fez, a meu ver, foi um malabarismo jurídico. Com base na Lei 10.216 de 2001, o que ele fez? Interditamos temporariamente Champinha e mande-o para a unidade experimental. Porém, em março agora de 2021, teve uma decisão da Defensoria Pública de São Paulo que o Judiciário Paulista está proibido de mandar qualquer adolescente menor para essa unidade. Pelo menos o tempo de vida dela acabou. Acabou. O problema é a Champinha presa até hoje. Até hoje. Quase 18 anos, numa situação, não vou nem falar crime, que ele não cometeu crime, o que ele cometeu foi um ato infracional. Tem uma pena máxima, no caso de internação, de 3 anos. A gente já está extrapolando há 15 anos essa situação. Ele permanece ainda, eu vou falar real, ele permanece preso. Com a sua liberdade cerceada. Por mais que não seja uma cadeia, ele está preso. Sim. É... Só para quem não é do direito, né, e para quem está iniciando o curso agora entenda, o que o Dr. Tiago está falando é o seguinte, né? As pessoas com menor de 18 anos, elas não cometem crimes, né? Elas cometem atos infracionais que são condutas análogas a crimes, certo? E o Champinha, na época, ele tinha 16 anos, portanto, ele não cometia crime, ele não cometeu crime, ele cometeu um ato infracional. E aí, essas pessoas, elas são regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, em casos de crimes bárbaros, né, com muita violência, prevê prevê... Ixi, vai ser uma pena, né, doutor? Infelizmente, o mundo jurídico trata isso com tanta minúcia, tanta nuance, que a gente está falando realmente de uma prisão. Na prática, ele está preso. Na teoria, o que ele está fazendo? Ele está sendo nem reeducado, eu digo. Então, ele foi punido. Está internado. Ele foi punido com uma medida socioeducativa mais gravosa, que é a internação, né? Sim. E essa internação, ela pode perdurar por prazo máximo de 3 anos ou até o adolescente completar 21 anos. Sim. Né? E aí o que acontece? O Champinha,
quando ele completou, né, cumpriu esses 3 anos de internação, ele não foi colocado imediatamente em liberdade. Né? Houve aí um malabarismo, como o doutor falou, jurídico, para que ele não fosse colocado em liberdade. Então, o que aconteceu, né, doutor? O promotor de justiça, pautado na Lei 10.216 de 2001, que prevê uma internação temporária nessa unidade experimental de saúde, requereu isso ao juiz da infância, que autorizou. Né? Com certeza. Que autorizou. Então, gente, não estamos aqui discutindo se é justo ou se não é justo. Nós estamos sendo aqui técnicos. Né? Técnicos, ou seja, houve realmente um malabarismo jurídico que, infelizmente, continua cerceando a liberdade do Champignon. E eu falo infelizmente por conta da violação das garantias de qualquer pessoa. Até porque eles pegam o Champignon como um boi de piranha. O que é a situação? Eles põem o Champignon na tela e por onde ele vai passa diversos outros casos com base na mesma lei. Vários menores que deveriam estar ressocializados em nossa sociedade, trancados nessa unidade experimental. Absurdo. Mas, doutor, nesse caso, então, eu pergunto, o que fazer com o Champignon? Qual seria? A solução seria mesmo colocá-lo em liberdade? Mas aí que é o ponto, doutor. A gente não pode querer punir, querer prender por antecipação. Infelizmente, ou felizmente, o nosso judiciário não tem uma bola de cristal. Se colocar na rua, ele vai cometer crime? Meus amigos, tantas pessoas estão na rua e cometendo crime. Não tem lógica. É muito complicado tratar a situação. A gente tem que deixar claro, não estamos defendendo de forma alguma os atos terríveis que ele fez. Isso aí de forma inconteste, não tem por onde. Porém, a gente tem que analisar toda a situação. A pergunta que fica, né, eu acho que o receio social maior, doutor, é a alta periculosidade do Champignon, né, que isso também é inegável. Né, uma pessoa com 16 anos que comete tudo que ele cometeu, né, a sociedade fica temerária em colocá-lo em liberdade. Então, qual seria, né, a inovação legislativa, né, porque da forma que está, é uma forma inaceitável porque viola todo o ordenamento jurídico, né? Sim. Mas então qual seria a possibilidade de uma inovação legislativa que pudesse solucionar de uma melhor forma essa situação que não seja exatamente colocada em liberdade? Então, na situação do Champignon especificamente, eu não vejo outra solução senão a liberdade. Mas vamos lá, Thiago, você está sendo muito radical, não estou sendo legalista. Mas me coloca uma tornozeleira eletrônica nele e põe na rua. Mantém o monitoramento dele, vamos ver o que acontece. Parece que a tecnologia não chega para poder ajudar realmente a sociedade. A gente está numa situação complicada. Doutor, porque ao ler sobre esse tema, né, eu vi muitos especialistas, né, tanto da área jurídica quanto da área de segurança pública, dizendo que a solução seria a conversão dessa internação para uma medida de segurança, que é também cabível, né? Sim. Porque se fosse medida de segurança, aí ele só sairia depois de cessada a sua periculosidade. Com certeza. Né? Mas que é incabível, né? Não tem como alternar essa internação, né? Substituir essa internação por uma medida de segurança. Né? Já que é uma espécie de sanção também aplicada aos maiores de 30 anos. E vamos lá, a gente está criando instituto jurídico para prejudicar. Não existe isso. Infelizmente, por mais que a sociedade hoje toda nos critique isso, por defender ele, a situação é favorável juridicamente ao lado dele. Infelizmente, aquilo, a repercussão, a mídia vai bater sempre em cima. Não se coloca ele na rua por questões de segurança. Todavia, não tem... Olha, é muito mais que um malabarismo jurídico. É inadmissível uma situação dessa. Eu acredito, sabe, Tiagão, eu acredito que uma das alternativas que possa ocorrer não é criação de novas leis, não é criação lei a gente já tem demais. De novos institutos, nem nada disso. Sim. Mas o aprimoramento dos que estão presentes. Né? Com Porque certeza. se a Fundação Casa fosse uma instituição ressocializadora, ou seja, se houvesse investimento
nesse tipo de instituto, talvez hoje a gente nem estaria discutindo isso. Mas não vou nem falar de investimento, que eu estava analisando algumas situações. O estado de São Paulo hoje estipula que o Champinha custa R$ 12.000 por mês para o estado. Então é aquilo, não está barato. O problema não é nem gastar, o problema é saber gastar, saber conduzir, trazer uma boa política de ressocialização, tanto para o nosso sistema carcerário, quanto mais ainda para os nossos menores. E essa questão, Tiagão, que você levantou, do valor, né, do custo do Champinha, é uma questão estritamente política. E por que eu digo isso, né? Não sei se o doutor concorda comigo. Porque o Champinha não é colocado na rua justamente por conta do clamor social. E é justamente a sociedade que elege as pessoas que não deixam o Champinha sair. Então, só para enfatizar aqui, meu amigo, nós estamos defendendo direitos, não estamos defendendo pessoas e nem atos, estamos defendendo direitos, né? E pela legislação... Tanto que colocou o Champinha na rua, o primeiro crime que ele cometeu, encarcere. Mas, para isso, ele tem que cometer um crime, meus amigos. Não tem como a gente prever isso. É um absurdo. A gente fica revoltado com uma situação dessa. É um absurdo. Infelizmente, a gente, por conta dessa segregação que há na nossa sociedade, nós vemos pessoas que são suprimidas dos seus direitos, né? Por conta de clamor social e clamor político. Aqui a gente tem que até lembrar e fazer um agradecimento enorme para toda a Defensoria Pública Paulista, que vem prestando um excelente serviço, uma forma dinâmica, apesar de totalmente abarrotada de serviço, eles conseguem brigar nessas situações. No entanto, essa decisão de março agora, que pode até colocar o Champinha na rua, se chegar isso nos tribunais de alçada, tenho certeza que eles não vão ter fundamento jurídico para poder manter ele preso, mas tenho certeza absoluta. A Defensoria Pública Paulista, além de funcionar, está atuando de forma espetacular. Tem que deixar nossos parabéns para eles. A Defensoria Pública realmente é uma instituição que merece todas as felicitações possíveis, porque eles são a prova da eficiência. Lembra da eficiência que a gente aprende em direito administrativo? Com certeza. Fazer muito com pouco é exatamente o espelho da Defensoria Pública. Com certeza. Fazer muito com certeza. Pouco. Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o primeiro bloco. Né? Estamos um pouco ainda confusos nos blocos. Mas foi o primeiro bloco que a gente traz um caso. Semana que vem tem um outro caso pra gente discutir. Ficou com qualquer dúvida do caso Champinha? Manda lá, a gente vai ter prazer em responder vocês, tanto em nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, ou a gente até traz o caso novamente com algumas dúvidas. Exatamente. E se vocês gostarem, né? Se for um caso de muita repercussão que todo mundo está perguntando, querendo saber, a gente vai trazer um especialista para falar do caso Champinha. Perfeito, né? perfeito. Um especialista aí em medicina legal, que possa falar de psicopatologia. Com certeza. Né? Para falar. Até que a situação dele se embasa toda em um único laudo médico. Único laudo. Único laudo. Mas é isso aí. Valeu, galera. Vamos pro próximo bloco então, Tiagão. Até o próximo bloco, meus amigos. Valeu, galera. Bom, meus amigos, vamos lá para o nosso segundo bloco. O tema do episódio de hoje é o acordo de não persecução criminal, né? Esse instituto aí trazido pela lei 13.964 de 2019, que é justamente o pacote anticrimes. Anticrimes, exatamente. Meus amigos, olha só, a primeira coisa que eu queria que vocês se atentassem é que esse acordo de não persecução criminal, ele não é uma inovação do nosso ordenamento jurídico. De forma alguma. Né, Tiagão? Por quê? Porque nós já temos... Sim, desde da 9.099 de 95, ou seja, desde 1995, a gente já tem esses institutos. Já tem esses institutos despenalizadores, né? Com certeza, sim. Que é justamente a transação penal e a suspensão condicional do processo. Então, gente, olha, não é uma novidade, né? Esses acordos, eles já existem, essas espécies de acordo já existiam. É uma evolução agora dele. É uma evolução, exatamente, é uma evolução. E olha só, o acordo de não persecução criminal, ele está previsto no artigo 28A, né, do Código de Processo Penal.
Tá joia? Bom, olha só, o importante, o que é importante a gente conversar sobre esse acordo, Tiagão? Tem muita controvérsia. Muita controvérsia, e você vai falar de uma muito séria, né? Exato. Mas ó, antes do Tiagão adentrar essa controvérsia, eu queria falar para vocês o seguinte: o acordo de não persecução criminal, na verdade, ele é encarado como uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Por quê? Porque vejam, se presentes os requisitos lá do artigo 28A e o réu, né, ele preenche esses requisitos, né, ele é sujeito de direito desse acordo, o Ministério Público não vai oferecer ação penal, né? Ele é obrigado a oferecer ação penal ao princípio da obrigatoriedade, mas se houverem os requisitos do acordo estiverem presentes, ele já não é obrigado, portanto é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. E caso o Ministério Público não entenda dessa forma, recurso neles. Recurso neles, Tem que ser feito, não tem como. Recurso neles. Porque como o Tiagão falou, meus amigos, o acordo, né, a promoção desse acordo é um direito, não é não, Tiagão? Com certeza. É um direito e Com não certeza. uma discricionariedade do Estado. E aquilo, preencher os requisitos, não tem mais isso, mais aquilo. Tive um caso esses dias, doutor, interior de São Paulo. Artigo 171 caput, estelionato. Porém, um valor alto. Um estelionato de R$700 mil. Porém, no caput. O que acontece? O Ministério Público vai lá e fala: tendo em vista que José das Couves não fez a confissão espontânea na delegacia e o valor do fato é um valor elevado, deixe de oferecer a não persecução, o acordo de não persecução penal. Não, olha que absurdo. Até porque o Ministério Público podia enrijecer o acordo. Podia fazer o quê? Olha, você pode devolver o dinheiro, porque está lá, é a reparação do dano. Nem isso quis ser feito. É um absurdo sem tamanho. E Tiagão, bom você tocar nesse ponto, né, trazendo um caso prático da sua atuação como advogado, porque eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos de um dos requisitos que é polêmico. Esse requisito é polêmico, né? Que é justamente a exigência de uma confissão formal e circunstanciada para a promoção desse acordo. Absurdo jurídico. Não sei como foi passar uma situação dessa. Pensa comigo, a gente está ferindo diretamente o princípio da não autoincriminação. Mas vamos seguir adiante. Meus amigos, por que fazer isso? O que o legislador ganha com tal situação, tendo em vista que vai extinguir o fato? Nada. Até porque você podia falar, se ele não cumpriu o acordo, a gente vai usar a confissão nos autos. Não pode. Já foi julgado que isso aí é incabível. Ou seja, a gente está numa aberração jurídica que provavelmente, escuta aí, não tenho bola de cristal, mas eu estou prevendo, vai cair. Não tem como não cair essa situação do nosso código. Até porque, doutor, a gente está a gente estava evoluindo tanto da transação penal, da suspensão condicional do processo. Olha, a gente abrangeu que crime sem violência ou grave ameaça com uma pena mínima de até 4 anos. Olha que evolução que a gente passou. Saiu dos 2 anos da transação, saiu do mínimo de 1 ano da suspensão. Aí me cai o legislador fazendo uma autoincriminação, sendo de uma forma tão moderna que estava seguindo o rumo dessa Tiagão, alteração. e olha só, além dessa crítica que você expôs aqui para os nossos amigos, eu gostaria de fazer mais uma em relação à exigência dessa confissão. Veja só, doutor, quando do momento da promoção desse acordo, não se está discutindo ainda a culpabilidade. Com certeza, não Né? é o momento. Não teve momento. devido processo legal para tal. Exatamente. Ou seja, nós temos toda uma instrução probatória para se chegar a uma confissão, para se chegar na realidade dos fatos. Sendo que é o último ato. É o do último processo. ato, É o último interrogatório. Exatamente. Então, assim, não se discute a culpabilidade. Então, concordo com o doutor quando ele diz que realmente a exigência ela é inconstitucional e vai ser declarada Tem inconstitucional. que ser, não tem como. Ainda creio no nosso judiciário.
confio no Supremo Tribunal Federal para derrubar isso. É um absurdo. É um absurdo. Doutor, mais um aspecto muito legal assim que eu vislumbro desse acordo é a possibilidade da promoção desse acordo em uma ação penal privada, né? Porque vejam, nós sabemos que esse acordo é um direito, Com certeza. certo? É um direito. Se é um direito, se a vítima, né? Vamos colocar aí um crime de ação penal privada, uma calúnia, por exemplo. Se a vítima não quer oferecer o acordo, será que o Ministério Público pode fazer as vezes da vítima para oferecer o acordo? Com certeza. Assim como eles fazem com os demais institutos existentes. E corretamente o Ministério Público faz isso, até porque vai até ajudar eles o acordo de não percepção, que pode ter uma reparação do dano e ali mesmo já mata tanto parte civil quanto a parte criminal da coisa. Justamente, meus amigos. Então, ó, fiquem atentos, tá? É possível sim, tá? É possível sim a aplicação desse acordo em uma ação penal privada, tudo bem? É possível porque, como nós conversamos aqui, né, doutor? Sim. É um direito do réu, tudo bem? Um dos pontos positivos, vamos lá, não é só crítica também não, vamos tratar. Eu acredito que na prática de verdade vai gerar uma celeridade para o judiciário que fica abarrotado de pequenos processos que no final ou estaria prescrito ou ia trazer uma sensação de injustiça. Agora, com a velocidade do acordo de não percepção, tenho certeza absoluta que a sociedade vai ver uma resposta. Pode não ser a proporção que a pessoa queria, que quem sofreu a lesão queria, mas uma resposta rápida para aquilo. Um acordo de não percepção penal hoje, da data do fato para a audiência, está demorando em média de 2, 3 meses. Aonde a gente já viu isso no nosso processo penal? Desafogar, né? Toda a ideia de desafogar o sistema judiciário e trazer uma sensação de justiça mais rápida para o cidadão. Exatamente. Bom, doutor, para encerrar esse bloco, queria passar algumas questões relacionadas à natureza jurídica desse acordo, né? Por quê? Porque muito tem se falado que esse acordo ele é um acordo cuja natureza jurídica a natureza jurídica penal, né? Ou seja, uma norma penal, portanto ela vai retroagir para atingir, né, aqueles que não tiveram essa oportunidade. Sim. Outros dizem que não, Processual. que ela é processual, porque ela foi inserida no bojo do processo penal, né? E então seria processual, portanto não retroage. Então vejam, no meu ponto de vista e de alguns doutrinadores que eu gosto muito, como Nestor Távora, como Patrícia Manzolini, como Guilherme Madeira, diriam o seguinte: ela é mista. Ela é mista. Com certeza. Ou seja, ela vai atingir as pessoas que não tiverem ainda uma condenação, terão essa oportunidade, e ela é penal por quê? Porque ela gera um instituto do direito penal, que é a extinção. E é o que os tribunais estão decidindo também. Que é a extinção da punibilidade. Sim, os tribunais estão decidindo dessa forma, brilhantemente, que não tem uma concepção melhor para se fazer e para desafogar o judiciário no todo. Então, meus amigos, vejam, olha só, hoje a doutrina majoritária entende que a natureza jurídica desse instituto é mista, tudo bem? Por quê? Porque atinge tanto as pessoas que não tiveram uma condenação ainda, quanto ao cumprimento gera a extinção da punibilidade. É isso aí, Tiagão? É isso aí, doutor. Agora, bora pro próximo bloco? Bora pro próximo bloco. Vamos lá, galera. Bom, meus amigos, chegamos agora no penúltimo bloco. Sim. E um bloco muito especial. Com certeza. Né, Tiagão? Porque trouxemos para vocês um convidado para lá de especial, né? Do mais alto gabarito, como dito lá na nossa apresentação, que é nada mais, nada menos que o grande doutor Bruno Creado, professor há mais de 10 anos, palestrante de mais alto nível. Realmente vai ser uma alegria incomensurável trazer o Dr. Bruno Creado hoje. É isso aí, Tiagão. E aí, gente, olha só, o professor Bruno Creado vai falar sobre prova da OAB, vai falar sobre curso de Direito, então não percam, não percam. Vamos lá, Tiagão? Vamos para a primeira pergunta?
Então, primeiro, vamos ouvir o Brunão falar com o nosso Bora podcast? lá, bora lá. Bruno, faça sua apresentação para nós com o velho e eterno jargão de Vossa Excelência. Manda lá, Brunão. Bom, primeiramente, meus amigos e minhas amigas, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo podcast. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer demais aos meus amigos doutores Rodrigo Ferrini e doutor Tiago Magalhães. Meus amigos, que orgulho, que honra poder estar participando do Datavênia Podcast. E já inicio dizendo que espetacular iniciativa. Não tenho dúvida que esse podcast trará grande conhecimento jurídico a todos os nossos ouvintes. E por obviedade, não poderia deixar de registrar um agradecimento ao Dr. Rodrigo Ferrini, um amigo, um irmão de longa data, e também ao Dr. Tiago Magalhães, um ex-aluno meu, do qual nutro grande carinho e orgulho, e também sendo um grande amigo. Bom, eles me pediram para começar me apresentando. Pois bem, sou o professor Bruno Creado, tenho aí mais de 10 anos na docência do ensino jurídico, sou mestre em Direito, minha especialidade é Direito do Trabalho e Direito Constitucional. Atuo tanto como professor, como também como coordenador de curso. E já que estou me apresentando, gostaria de convidar a você que está nos ouvindo a me adicionar nas redes sociais. Tenho lá meu Instagram, tenho meu TikTok, tenho até meu Facebook. E, inclusive, eu tenho um projeto no YouTube, canal Professor Bruno Creado. Lá você tem diversas aulas preparatórias para a OAB, primeira e segunda fase, preparatórias para concursos e concursos de estagiário e até mesmo legislação comentada, onde comentamos o Código Penal, a CLT, o Código Civil e o Código Penal, artigo por artigo, inciso por inciso. Se puderem me adicionar nas redes sociais e no YouTube, eu ficarei extremamente feliz em ter contato com vocês por lá. Pois bem, vamos lá, pessoal. Qual é a primeira pergunta? Bom, Brunão, o prazer é todo nosso. Ficamos muito felizes do aceito do convite. Muito obrigado. E, Brunão, para começar, eu queria te perguntar o seguinte. Como você vê essa crescente desenfreada de cursos de direito, né? Qual que é o impacto disso para o futuro? Meu amigo, essa é uma ótima pergunta, né? Se eu fosse um pouco mais velho, eu diria que é a pergunta de $1 milhão. Por causa do seguinte, é inevitável a gente discutir a questão do ensino jurídico no Brasil. E o crescimento dos cursos de direito é algo que preocupa sim. Para que vocês tenham noção, hoje fala-se numa média de 1.500 cursos de direito no Brasil. O Brasil é um dos países que maior tem cursos de direito no mundo. Em comparação ao resto do mundo, o Brasil é um dos que mais tem. E isso preocupa por demais, porque a pergunta é, o mercado vai conseguir absorver esse volume de profissionais no mundo jurídico? Todos esses cursos de direitos que estão abrindo a rodo vão ter qualidade? Meus amigos, essas são perguntas fundamentais. Se nós queremos um sistema jurídico justo, correto e que alcance todas as camadas sociais, nós temos que discutir sim o ensino jurídico. Afinal de contas, muitas vezes as pessoas no mercado não conseguem diferenciar bons profissionais daqueles que não são. Por isso mesmo, a abertura sem critério de cursos de direito é algo que nos preocupa por demais e vai sim ter impacto direto no nível dos profissionais. E isso já vem se demonstrando com relação ao próprio exame de ordem. Então, realmente, na minha visão, há um exagero na proliferação de cursos de direito. Acredito eu que o Brasil, inexoravelmente, teria mais cursos de direito que outros países. Afinal de contas, o nosso país tem uma sistemática jurídico-administrativa muito burocrática. Em decorrência disso, tornando mais necessário profissionais no mundo jurídico. Entretanto, mesmo com essa peculiaridade, creio eu que o número de cursos de direito sendo abertos no Brasil extrapola um pouco o nível do aceitável.
Creio eu que deveria ser muito mais puxada a abertura com critérios mais rígidos do que hoje se apresenta no MEC. Inclusive, creio eu que poderíamos utilizar como parâmetro a abertura de cursos como de medicina, que tem uma peculiaridade para seu credenciamento e autorização. Então, na minha visão, sinceramente, há impactos, ainda mais no momento atual. Ordianamente, nós vemos aí o MEC autorizando a abertura a rodo de cursos de direito. Vou dar um exemplo. Eu moro no Vale do Paraíba. Para que tenham noção, só na região do Vale Histórico de São Paulo, nós temos aí quase 10 cursos de direito. Pela população do Vale, não há necessidade desse número tão exorbitante de cursos. Brunão, então vamos lá para a próxima pergunta. Um caso emblemático para todo estudante de direito, uma coisa que a sociedade sempre vem questionar o estudante de direito, é sobre a tão temida e falada prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a popular prova da OAB. A gente viu que nessa última prova teve chuvas e chuvas de críticas. Falaram até que foi uma das provas, se não a prova mais difícil que a FGV já fez até hoje. Eu queria saber a sua opinião, o que o doutor atribui a essa dificuldade nesse exame de ordem? Fale para nós, Brunão! Então, né, é engraçado porque parece que a pergunta se encaixa com a resposta anterior. Vamos lá, pessoal. Com relação ao exame de ordem, eu acho que a gente tem que fazer 3 análises distintas. A primeira delas, e sendo muito sincero com todos, realmente a última prova foi mais difícil. E muita gente ficou surpresa com isso. Entretanto, para quem trabalha com a preparação de alunos para a OAB, ou seja, professores de cursos preparatórios, professores de graduação, coordenadores, já sabiam que isso aconteceria. Meus amigos, a verdade é que ano após ano a prova vem ficando mais complexa, vem ficando mais difícil. Então, na realidade, esse último exame só é a continuidade da dificuldade que vem sendo aplicada. Eu tenho uma palestra chamada Os 10 Passos para Sua Aprovação na OAB. Inclusive está gravada lá no YouTube para quem quiser assistir. Mas já ministrei algumas faculdades. E sabe, nesses 10 anos eu sempre venho brincando e falando aonde passo sobre isso. Eu falo assim, se você pegar as provas anteriores, você vê essa evolução. Um exemplo típico é o comparativo entre uma prova da OAB da época que eu fiz, feita pela VUNESP em São Paulo, comparada com a prova atual da FGV. Antigamente se cobrava apenas a memorização de artigos de lei, súmulas e afins. Hoje não é uma prova decoreba, muito pelo contrário. Então o primeiro fator é, realmente a prova última foi mais difícil, mas todas as anteriores vinham numa escalada de dificuldade, sempre aumentando. Eu disse no começo que tínhamos 3 fatores. Então o primeiro é sim a dificuldade, mas tem um segundo fator, que é, sem dúvida nenhuma, a proliferação de cursos de direito. A verdade é que com o aumento dos cursos de direito sem critério e além da falta de critério, nós termos um problema gigantesco de avaliação por parte do MEC, é inevitável o aumento considerável das reprovações. Creio eu que as faculdades de direito têm pecado um pouco na preparação dos alunos para a OAB. Mas existe um último fator. Creio eu também que temos que considerar a pandemia. Meus amigos, a pandemia torna tudo mais difícil. Então é inevitável que haja um afunilamento no número de alunos que foram fazer esses 2 últimos exames, já que o ano passado só teve um exame e esse ano até agora somente um. Então o número de reprovações iria naturalmente aumentar. Por obviedade, muitos desses alunos foram fazer o exame de ordem por fazer e acabam sendo reprovados. Nesse sentido, vou aproveitar o momento para fazer mais um merchan. No nosso canal do YouTube, temos lá vídeos preparatórios para a primeira e segunda fase, inclusive os últimos 3 exames resolvidos, questão por questão comentada, e pretendemos fazer esse último também. Ou seja, na realidade, esse péssimo resultado é sim
uma consequência natural da dificuldade. Também a proliferação de cursos de direito. E, por último, um problema em relação à pandemia, que trouxe, sim, uma queda no número de provas e trazendo um afunilamento nas reprovações. Bom, Brunão, a nossa ideia do podcast, né, é trazer conhecimento jurídico tanto para aquelas pessoas que já cursam o direito, né, tanto também para aquelas pessoas que pretendem cursar direito, né, que querem se inteirar um pouquinho mais dessas informações, desses institutos e para ver se vai ou não cursar uma faculdade de direito. E aí, Brunão, nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte: você, como coordenador de curso há mais de 10 anos, o que você pode dizer a respeito do mercado de trabalho do profissional que pretende cursar direito? Nossa, meu amigo, essa é a pergunta que eu mais escuto para quem vai fazer vestibular em curso de direito. E olha, sinceramente, é o curso com maior amplitude nas escolhas profissionais. Sabe, eu tenho mais de 10 anos aí de experiência como professor, são 8 anos como coordenador de curso de direito e, sinceramente, é o curso que mais abre leque de atuação profissional. Isso eu acho que é indiscutível, porque o bacharel de direito, ele pode ser um advogado e como advogado ele pode atuar na mais variadas áreas, né? Direito do trabalho, penal, família, você pode ser um advogado consultor, então você pode trabalhar dentro de empresa, a gama é gigante, mas não só isso, eu também tenho uma gama de concursos públicos espetaculares, desde oficial de justiça, que não é específico para a área jurídica, mas quem o faz sendo jurista já tem uma vantagem, até o juiz de direito, promotor, assistente técnico, dentre outras profissões jurídicas que nós nem pensamos, muitas vezes deixamos de lado, como por exemplo, meus amigos, o docente na área jurídica. O docente na área jurídica é uma carreira muito promissora, dado a ampliação de número de cursos de direito pelo Brasil. Então, uma boa oportunidade para quem quer fazer mestrado, doutorado e afim. Só que existem outras carreiras. Tem um ex-aluno meu que está crescendo muito no mundo político. Afinal de contas, quem tem esse anseio pela vida pública é sim uma área muito interessante. Ou seja, o direito lhe possibilita um leque de atuação que poucos cursos possibilitam. Sinceramente, acho eu que é uma área muito, muito boa até hoje. Por obviedade, há aqueles que dizem que os cursos de direito tendem a diminuir no futuro, porque a profissão jurídica tende a ficar menos importante dada a situação da inteligência artificial. Entretanto, sinceramente, creio eu que não. Para quem conhece o mundo jurídico por dentro, como nós sabemos que não é uma inteligência artificial que pode substituir por inteiro o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, o operador do direito de forma geral. Pode sim substituir a nós nas atividades burocráticas, mas creio eu que na atividade intelectual ainda demorará um bom tempo para a tecnologia alcançar esse nível. Mas de qualquer sorte, eu digo para quem vai fazer direito que o leque de oportunidades é sem igual. Brunão, no nosso dia a dia a gente vê que muitos colegas, muitos ex-alunos que cursaram toda uma faculdade de direito acabam se desgarrando depois de formado. É aquilo, a gente sabe que o leque jurídico é muito grande, mas ele acaba migrando para outras áreas que não sejam as jurídicas. Então eu gostaria de saber uma pergunta mais voltada para o aluno de direito. O que o aluno de direito precisa fazer para ter a excelência como estudante? Meu amigo, essa é uma pergunta brilhante, né? O que falta para o estudante do direito alcançar a excelência, para ser um bom profissional? Isso me recorda de uma fala de um professor meu na faculdade. Ele me disse uma vez assim: o direito ele tem uma porta gigantesca para a mediocridade, mas uma porta muito pequena para o brilhantismo, para o sucesso.
E a abertura dessa porta se dá pelo estudo. Meus amigos, essa é uma grande verdade. O direito é uma área onde você nascer com uma habilidade não vai fazer a diferença. No mundo jurídico, ninguém nasce conhecedor do direito constitucional. Não depende de uma habilidade inata, não depende de uma habilidade de nascência. Depende de dedicação, de estudo. Então, acima de tudo, se você quer ser um grande profissional, estude. Tenha todos os dias um horário para estudar. Eu, por exemplo, leciono há 10 anos e até hoje, todos os dias da minha vida, eu tiro pelo menos 1 hora por dia para ler um tema jurídico da minha área. Por quê? Porque é fundamental. O direito muda todos os dias, toda hora. Por isso mesmo, se você está iniciando os seus estudos na área jurídica, aproveite. E todos vocês têm uma vantagem gigante sobre eu e outros profissionais mais antigos, nós que somos meio dinossauros já do mundo jurídico. Sabe qual é a vantagem? Você tem conteúdo na sua mão, aonde você quiser. Olha esse podcast, como ele traz conhecimentos gratuitos para vocês. O Data Vênia, criado pelo professor Rodrigo, pelo Dr. Tiago, é uma oportunidade gigante que eu, por exemplo, quando era aluno, eu acho que o professor Rodrigo e o professor Tiago não tinham. Na nossa época, conteúdos jurídicos você só conseguia pagando, e pagando muito dinheiro. Hoje, você tem acesso a aulas gratuitas, palestras, vídeos, PDFs, livros, há autores que disponibilizam livros gratuitos, artigos científicos de universidades renomadas. Por isso mesmo, se você quer ser um grande profissional, estude. E me perdoe me alongar nessa fala, mas existe um mal hoje em dia. Muita gente fala assim, você quer ser um bom profissional, você não precisa estudar. Nem sempre o profissional de sucesso é aquele que tirava as maiores notas na faculdade. O sujeito que ficava no bar, às vezes, é mais promissor na carreira do que aquele que ficava estudando e tirando nota alta. Para quem fala isso, eu, com 10 anos de experiência como professor e 8 como coordenador, digo sinceramente, mentira. Mentira. Meus amigos, o estudo jurídico é fundamental. A dedicação, a leitura é fundamental para o bom operador. Meus melhores alunos que tiravam as maiores notas são aqueles de maior sucesso. Dou um exemplo. Professor Tiago Magalhães, o doutor deste podcast, era excepcional aluno. Excepcional. O professor Rodrigo é contemporâneo meu da universidade que estudamos. Hoje sou coordenador dela. O professor Rodrigo era excelente aluno na época dele. É isso. Dedicação aos estudos é o caminho para o bom jurista. Meus amigos, como essa, creio eu, é a última pergunta, queria de novo agradecer, muito obrigado, foi uma honra, parabéns por todo o sucesso, fico muito orgulhoso de ver vocês arrebentando a boca do balão e criando esse que é um grande projeto. Um abraço a todos, tchau, tchau! Nós que agradecemos, Brunão, muito obrigado aí pela disponibilidade em responder essas perguntas de suma importância, tanto para aqueles que já fazem o curso de Direito, quanto para aqueles que pretendem cursar Direito. Então agradecemos de coração a sua participação no nosso primeiro podcast. No primeiro podcast, uma pessoa de tão grande repercussão no nosso meio jurídico, com um currículo absolutamente incontestável. E pode ter certeza que as portas do nosso podcast estarão sempre abertas para o Dr. Bruno. É isso aí, Brunão. Muito obrigado, viu? Um abraço incomensurável, meu amigo. Fica com Deus. Bom, Tiagão, chegamos no nosso último bloco. É um bloco de entretenimento, no qual a gente vai indicar séries e livros, né, que sejam relacionados ao direito, principalmente o direito penal, que é a nossa paixão. Nossa paixão, sim. Até porque a gente está trazendo também uma forma diferente de colocar nosso ouvinte numa forma de entretenimento e cultura jurídica. Isso aí, Tiagão. E olha só, eu vou começar indicando, né, um filme muito bom, um filme de 1994, né, não é tão atual, mas ele é brilhante, que é o filme Filadélfia, né? Sem aí dar qualquer tipo de spoiler,
mas trata do caso de um funcionário que é demitido, por ter contraído HIV e contrata um advogado homofóbico para atuar no seu caso. Então é aquele conflito, né, do lado profissional com o sentimento pessoal e ele é estrelado por um dos atores assim que eu mais gosto, que é o Denzel Washington. Né? Pra mim ele é brilhante. Espetacular o filme. É brilhante. Então, gente, não percam, tá? Olha, o preconceito pelo desconhecido. Exatamente. Que ele procura um médico para saber o que acontece, para poder ver se poderia ou não atender o cliente. Exatamente. Então, gente, é muito legal. Então, quem tiver oportunidade, assista Filadélfia, um filme estrelado por Denzel Washington. E o seu filme, Tiagão? Eu já vou te sair de filme e vou indicar direto uma série. Tem lá na Netflix. O Povo contra O.J. Simpson. Para mim foi um dos julgamentos do século, que assim mesmo foi tratado. O.J. Simpson, um esportista fenomenal, acusado de 2 homicídios, que contrata nada mais nada menos como Bob Shapiro, como seu advogado, que monta o verdadeiro time dos sonhos, que assim era tratada a banca de defesa. Pegou os melhores dos melhores advogados. Ali a gente tem uma visão muito grande, tanto quanto a acusação, que ali a gente vê o promotor, vê o lado ministerial, quanto vê a defesa e as articulações e artimanhas dos dois lados. Naquela série, com certeza, a gente consegue trazer diversos conhecimentos básicos para o nosso dia a dia. Certo que a parte jurídica deles é uma, nossa é outra, mas a gente pega um conceito muito grande. Não esqueça quando Bob Shapiro reúne todos os seus advogados e pega e fala: a partir de agora, o que o Ministério Público falar, vamos contestar tudo. Até se disserem que o céu é azul, será contestado. É muito boa, eu já assisti também, é muito boa. Ela é feita, né? Quem interpreta o O.J. Simpson é o Cuba Gooding Jr., sim, né? sim. Que também é excelente. E passa também em um contexto social que naquela época era visto, era né? Muito forte, era muito até forte. No local, na região De dos discriminação dos negros, né? Sim. Realmente é muito boa. Que acabou virando um crime racial ali, de acordo com a defesa. O Ministério Público sempre contestou isso, mas a defesa trouxe, brigou. Inteligentemente usou dessa... Sim, e num ponto criminal da coisa, certo? Teve uma condenação civil depois, mas a defesa criminal brilhante e gerou a absolvição do próprio J. Simpson. Bom, o Tiagão já deu um spoiler na série, mas assistam porque como o Tiagão falou... O conteúdo é melhor que o final. O conteúdo é muito melhor do final, né? As estratégias utilizadas são muito boas. Tiagão, de livro, eu vou indicar um livro que eu adoro, já li várias vezes, que é Paixão no Banco dos Réus, que é da Luísa Nadib, né? Elof, acho que é assim que fala, Elof, não sei como que fala, sim, mas é uma procuradora de justiça que trata dos casos passionais de alta repercussão, né? Ela trata, um dos casos de alta repercussão que ela trata no livro é o caso da Eloá, né? Do Lindenberg e da Eloá. É um dos casos que ela trata no livro. Então ela tem uma visão jurídica e ao mesmo tempo, como mulher, tem uma visão mais feminista da situação e é muito legal tendo um ponto de vista ministerial, que ela era procuradora. Agora, com relação ao livro, uma coisa que eu tenho que trazer nesse primeiro episódio, que foi o livro que me trouxe para a paixão do direito penal, que é 50 anos de Fórum Criminal, Alfredo Trajan. Um livro espetacular de um dos maiores advogados que nosso Brasil já teve. Uma raridade encontrar o livro, porém PDF na internet está lotado. Um espetáculo, ele conta com detalhes os 50 anos como advogado criminalista, seus júris, suas façanhas em determinados casos, a vida prática da defesa em todos os aspectos, não só durante o julgamento, mas ele traz o contexto de vida dele. É um livro brilhante, né? Não vou me recordar agora o ano que ele foi escrito, acho que 93 ou 94, mas vale mesmo a pena. Alfredo Trajan, 50 anos de Fórum Criminal.
É isso aí, Tiagão. Então, encerramos agora o nosso primeiro podcast Data Vênia. Muito obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. Sim. Né? Lembrando que podem mandar perguntas nas nossas redes sociais, que no próximo episódio a gente responde a pergunta de vocês. A gente inicia o podcast respondendo as perguntas, né, Tiagão? Com certeza. E agora a gente ainda vai finalizar o primeiro bloco. Vai ter mais um bloco, doutor. A gente esqueceu, a gente tem que fazer o sorteio do bloco livro. do sorteio, que é o mais não importante, pode o mais esquecer. aguardado. Tem né? gente esperando até agora o nosso podcast por causa desse sorteio. É isso aí, doutor. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. É o nosso primeiro podcast, então não sabemos ainda se vocês gostaram ou não. Então deixe os comentários nas redes sociais. Nos siga em nossas redes sociais também. Pode mandar um WhatsApp. Tiago, eu não gostei disso. Tiago, não gostei daquilo. Tiago, vocês defenderam o Champinha no primeiro episódio. Vai dar muito pano pra manga e tudo mais, só que a gente está ansioso para a opinião de todos. E lembrando que vocês também podem indicar, né, temas para que nós possamos discutir. Um tema que te agrada, um tema que você tem alguma dúvida, que você quer discutir, pode indicar, pode falar, olha, fala um pouquinho sobre esse tema, fala um pouquinho sobre aquele tema que a gente vai conversar sobre ele e sanar. Agradecer também os amigos que ajudaram na divulgação do presente trabalho nosso, que nas redes sociais teve uma repercussão muito boa. Muito Sim, boa. diversas pessoas que, se for mandar um abraço para todo mundo agora, a gente fica até prorrogando muitas da... Eu queria mandar um abraço especial para os meus queridos alunos do Direito da FEP, né? É uma instituição assim que eu amo de paixão lecionar lá. O Tiagão aqui, para quem não sabe, é formado lá. Sim, então da casa. para mim é inquestionável a competência do Tiagão, não só pela sua atuação, mas pelo que ele aprendeu numa instituição que é a excelência de ensino. Então, um abraço, um beijo grande para os meus queridos alunos e nos vemos daqui a pouco, né? Semana que vem já inicia as aulas. Sim, um abraço a todos os amigos também que ajudaram a divulgar, a compartilhar. CPM lá do grupo de Pedralva, que divulgou também, de uma forma distorcida, mas divulgou o nosso trabalho. Um abração, meus amigos. Valeu, galera. Obrigado. Bom, Tiagão, chegamos no momento mais esperado pelos nossos ouvintes, né? Sim, o sorteio agora da nossa obra. A obra desse sorteio vai ser Elementos do Júri, uma obra do grande doutor Marcos Merria, um dos maiores advogados do sul do país, foi meu professor na confraria criminal, um exímio advogado, brilhante no tribunal do júri, combativo, de grande expressão, já atuou em diversos casos de repercussão, inclusive foi um dos advogados de Adélio Bispo. Legal. E o sorteio de hoje... O ganhador de hoje vai para Tiago Fernandes. Tiago Fernandes é um cara excepcional, conheço pessoalmente. Ele é um cara fora de série, está no segundo período do direito, gosta muito de direito penal, me fez bastante perguntas durante as aulas. Sim, então é um cara fora de série. Parabéns, Tiagão, sucesso para você, que você possa apreciar essa obra magnífica, como o Dr. Tiago falou. Pode ter certeza que é uma obra para toda a vida prática. E muito obrigado aí por compartilhar a nossa arte, né? A nossa divulgação, por comentar. Muito obrigado, Tiagão. E parabéns aí pelo sorteio do livro. Muito obrigado. Isso aí, gente. Um abraço a todos. Um abraço, até o próximo. Até o próximo.